Provavelmente falte isso para nós. Provavelmente falte isso. Entender para que nossa vida serve no final. Entender, não que as pessoas são um peso, ou que o trabalho é um peso, ou que tudo é um peso. Não é isso. É entender para que é que você serve. Por que você serve? Essa é a era da desconexão. As pessoas estão cada vez mais desconectadas umas das outras e cada vez mais conectadas com pessoas distantes que elas nem conhecem. A gente teve recentemente em Fernando de Noronha. E Fernando de Noronha é uma ilha magnífica, é um lugar, é inacreditável o lugar, mas Fernando de Noronha tem uma coisa que é uma desgraça e que é uma dádiva. Não tem internet na cidade direito. Aí a gente estava lá no meio do lançamento da Karina, tendo que... E aí, todo um problema acontecendo. Não dava para fazer live, uma live de manhã rapidinha, depois a gente saía para... Era 2 horas de trabalho e 15 horas curtindo a ilha, né? Não dava para fazer. Mas por conta de não ter tanta internet assim, você acaba falando assim, essa porra desse celular, essa porra da internet não funciona, deixa esse trem para lá. E você deixa esse trem para lá e você começa a olhar para quem? Para as pessoas. E você está num lugar que é pequeno. Fernando de Noronha tem 3.000 habitantes. É uma cidade zica, uma ilha zica. E você começa a sentar e conversar com o estranho. Você começa a se conectar, conhecer a história da pessoa. Quando a gente viu, a gente estava num restaurante com outras 5 pessoas que a gente não conhecia, a gente estava conversando. E o nível de ansiedade foi para onde? Lá para baixo. E olha que eu me policio em relação a isso. Olha que eu tenho travas no meu celular para não usar o celular mais tempo do que deveria. Quando a rede social X dá a quantidade de tempo, o celular trava aquela rede social. O aparelho de vocês pode fazer isso também. 1 hora por dia no Instagram, 1 hora por dia de tal rede social e bum, travou. Uma desconexão das pessoas. Isso gera um olhar pro eu. E esse eu leva você para lugares sombrios. E esse lugar sombrio faz com que vocês pensem, não vocês, algumas pessoas, a inclusive resolverem essa dor tirando a própria vida. E olha que magnífico isso. Existiu um médico chamado Viktor Frankl. E olha só. O Viktor Frankl, ele morava em Viena, na época da Segunda Guerra Mundial. Tinha o seu consultório cheio, era uma pessoa benquista na sociedade, era um judeu. E do nada, nazistas invadem a sua cidade, vão entrando nos comércios, entrando nas lojas, entrando nos prédios e capturando como animais todas as pessoas que eles sabiam que eram judeus, negros, ciganos, com etnias diferentes do que eles acreditavam. E nessa, Viktor Frankl se viu numa janela de 24 horas de estar no seu consultório, atendendo pacientes, servindo as pessoas, para estar num campo de concentração. As roupas dele foram tiradas, entregaram uns trapos, ele não tinha comida, não tinha água, entregaram um calçado que era uma bota velha, sem cadarço, então quando ele andava, a bota ficava descolando do pé, a bota ficava saindo do pé. Viktor Frankl se viu numa situação. Como que eu faço para sair daqui? E durante muitos meses ele viu que não tinha como sair dali. Ele só via pessoas saindo dali mortas, em caminhões, como lixo. E o Viktor começou a perceber o seguinte, que conforme ele ia passando os dias, os pensamentos dele não eram mais pensamentos elevados, eles eram pensamentos pequenos. Pensamentos elevados, ele no consultório dele, como é que eu posso fazer para ajudar mais pacientes, curar mais mentes, fazer com que as pessoas se conectem mais aos seus propósitos. Esse era um pensamento elevado de Viktor Frankl, isso preenchia a alma dele, sim ou não? Vem comigo, sim ou não? Qual é o pensamento dele agora? Como que eu consigo um pedaço de pão? Como que eu consigo um pedaço de pão?
Como que eu consigo um pedaço de arame? Imagina dias, 20, 30 dias, você olhando ao redor para ver se você consegue arrumar um pedaço de arame para amarrar a sua bota. Porque o trabalho escravo que você tem que fazer fica insuportável com aquela bota saindo do seu pé. E tudo que você quer durante 30, 40 dias é um mísero pedaço de arame. A sua mente vai para isso. Pensamentos elevados ou pequenos? Esses pensamentos pequenos iam corroendo a alma dele. E apequenando ele como ser humano, como espírito. E ele começou a perceber que aquele ambiente era um ambiente impossível de viver. E o que aconteceu com o Viktor Frankl? Ele começou a perceber isso, que era impossível conviver naquela situação, e muitas pessoas que estavam na mesma situação começaram a pensar e tentar o quê? Tirar a própria vida. Não sentiam mais um propósito, não sentiam mais um porquê viver. E naquele momento, pensando em coisas tão pequenas, em coisas tão terrenas, em coisas tão básicas, ele viu o seguinte: um prisioneiro correndo para cima de 2 guardas. E se você quer morrer num campo de concentração, é só você brigar com um guarda. Eles estão armados, revólver, fuzil, eles vão te executar. E esse homem desesperado, chorando, num momento de descompensação emocional, ele largou as ferramentas que ele tinha para trabalhar e ele começou a ir para cima de um guarda, e o guarda começou a armar o rifle e apontar para ele e ia sacrificá-lo como quem sacrifica um animal. A morte era certa, o tiro ia ser certeiro. Só que naquele momento, os amigos daquele homem seguraram ele e disseram no ouvido dele: quem vai terminar os estudos que você começou lá fora? Quem vai concluir a sua tese de doutorado? Quem vai terminar o seu livro? Esse homem, ele abriu os olhos. Os pensamentos ficaram pequenos ou elevados? Elevados. Pensamentos elevados é sobre algo maior do que eu. É sobre algo maior do que as minhas necessidades. É sobre algo que vai ficar para a posteridade. É sobre algo que dura além dessa merda de vida que você e eu temos, e que ela vai ser curta. Um pensamento elevado. Viktor Frankl viu aquilo acontecendo. E o homem, em questão de segundos, mudou o seu estado emocional e a energia volta para o corpo dele. E ele volta lá, passando por aquela situação terrível na vida, mas ele foi lembrado de uma coisa maior, do propósito que está ligado a servir as pessoas. Isso te preenche. Aquilo, é isso que Viktor Frankl viu, virou a partir dali uma grande arma contra as pessoas que queriam desistir. E as pessoas começaram a entender: o que você tem de valor lá fora? 3 filhos, maravilhoso. O que você tem de valor lá fora? E quando a pessoa pensava em desistir, quem vai criar? Marcela, João e a Aninha. Provavelmente falte isso para nós. Provavelmente falte isso. Entender para que nossa vida serve no final. Entender, não que as pessoas são um peso, ou que o trabalho é um peso, ou que tudo é um peso. Não é isso. É entender para que é que você serve. Por que você serve? E quando Viktor Frankl viu isso, ele usou essa mecânica para ele. E quando ficava insuportável demais, lá no campo de concentração, quando aquilo ficava insuportável, o que Viktor Frankl fazia? Ele mesmo usava essa estratégia com ele. E no momento de muita dor, ele visualizava mentalmente tudo que ele ia fazer quando saísse do campo de concentração. Entenda campo de concentração sobre um ambiente de muita dor. Pode ser a sua vida. Talvez muitos de vocês estão vivendo num campo de concentração. Por conta do seu casamento que está de um jeito, por conta da sua vida financeira que está de um jeito, por conta de pessoas na sua família que são emocionalmente doentes e dependentes. Quem de vocês aqui tem pessoas na sua família que você percebe que essas pessoas, elas são emocionalmente dependentes de você? Quem de vocês entende isso?
Perfeito. Obrigado por ter levantado a mão. Quem não levantou está mentindo. Então E Viktor Frankl começou a concretizar a seguinte visão na mente dele. O que eu vou fazer quando eu sair do campo de concentração? E aquela visão, ele viu o seguinte, ele via um livro dele sobre a psicologia do campo de concentração, que ele aprendeu lá. Ele via ele fazendo turnês de palestras, explicando para as pessoas a psicologia do campo de concentração. Ele via a sala, o teatro onde ele ia palestrar sobre a psicologia do campo de concentração, ele via com cadeiras estofadas vermelhas, um lugar aconchoado, gostoso, acolhedor. Esta visão de um algo maior que transcende ele, fazia com que ele conseguisse viver naquela situação até encontrar uma saída. Provavelmente, o que está faltando para você e para muitas pessoas é pensar em alguma coisa de nível mais elevado.